Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Livre Café. Eu sou a Francine Ramos e hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que pode acontecer muito na vida de qualquer leitor. Por que que às vezes ler certos livros é algo tão difícil? Eu acredito que para responder essas perguntas, a gente tem que pensar primeiro nos motivos que pode levar uma pessoa até os livros. Algumas pessoas vão até os livros por interesse, por curiosidade, e partindo desse ponto ela não tem muita familiaridade com a leitura em si. E aí ela pode achar os livros algo muito difícil. Também pode ser, eu acho esse um motivo muito cruel e que mais acontece, ler por obrigação. No fundo, a pessoa não quer ler, mas ela tem que ler. Por que que ela tem que ler? Vestibular, faculdade, enfim, são uma infinidade aí de instituições, né, que colocam o livro como um objeto de obrigatoriedade. E isso é chato pra caramba. É importante, é necessário, mas você já vai com outro olhar para o livro. Então, esse também é um motivo que pega bastante para as pessoas. E também, às vezes, a pessoa tá com muita pressa. Ela precisa ler, mas tá com pressa, ela quer ler logo. Não vai dar certo. Tem mais motivos? Lógico que tem, mas eu quis citar esses três porque eu acho que eles são, assim, fundamentais, tá? Então, só retomando: estranhamento, não querer e tá com pressa. Só que, dependendo do livro que você vai ler, esses três motivos pode te colocar numa arapuca muito grande. Eu já ouvi muita gente falar assim: nossa, mas eu li 3 páginas daquele livro e não entendi nada. Ai, desisto de ler. Eu leio, a sensação é que eu não li nada, não aprendi nada, não aconteceu nada. E aí, quando eu escuto, né, alguém me dizer isso, eu fico pensando: o que será que acontece? Será que é uma desatenção? Será que a pessoa está lendo de uma forma muito diferente do que eu leio? Eu já passei por situações assim, de ler e não acontecer nada. Eu acho que a gente tem que ser mais honesto com isso, sabe? E nessas minhas andanças, né, nesse meu universo literário, que eu considero ainda tão pequeno, eu percebi algumas coisas, e sobre essas coisas que eu quero falar com vocês. Que quando você quer ler um livro, e quando esse livro ele é desafiador por N motivos, aqui eu só citei 3, mas vocês sabem que tem mais, eu acho que tem uma coisa fundamental que você precisa fazer, que é ir atrás do ritmo desse livro. Todo livro tem um ritmo. Cara, isso me faz lembrar uma música do Marcelo D2, Em Busca da Batida Perfeita. Procura aí no YouTube. Nessa música o Marcelo D2 ele fala, né, que para ir pro samba é preciso procurar a batida perfeita. E eu acho que isso também a gente pode encaixar no ir à literatura, no ir para os livros. Quando a gente se dispõe a ler, a gente precisa encontrar o ritmo perfeito. Mas o ritmo perfeito de quê? O meu tempo para ler? Não. O ritmo perfeito em relação ao texto em si. Todo texto tem um ritmo e você precisa ir atrás desse ritmo se você quer entender melhor o que você está lendo. Então, parafraseando Marcelo D2, a gente pode dizer que ler é ir em busca do ritmo perfeito. Agora, de onde que vem esse ritmo? O que é isso? Vamos lá. Virginia Woolf, minha escritora tão amada, escreveu no diário dela a seguinte frase: escrever é colocar palavras nas costas do ritmo. Escrever é colocar palavras nas costas do ritmo. Então, vamos pensar que todo escritor, além de ele estar criando aquele universo literário, o universo mágico, o universo da ficção, ele também está colocando palavras ali em busca de um ritmo. Toda a história tem um ritmo. O escritor ele está lá buscando as palavras e colocando o ritmo. E nós, como leitores, quando a gente vai ler, a gente tem que ir atrás desse ritmo no texto. A forma como cada palavra está colocada ali vai te trazer esse ritmo. Isso se você tiver, assim, uma atenção a mais para ler antes de querer ler o livro por completo, entender todo do livro, ler logo, enfim, o que for. O importante é buscar esse ritmo. E olha que coisa mais bonita que eu fiquei pensando, né? Quando a gente vai atrás desse ritmo no texto,
É a mesma coisa do sambista. Então, o sambista, ele tá produzindo samba, ele tá fazendo samba, e enquanto não vier a batida certa, parece que aquele samba não vai funcionar. E a gente ali, como admiradores, né, do samba, da arte como um todo, a gente também vai buscando esse ritmo para fazer parte ali, para ficar legal, aquela diversão, aquele momento. E então a gente pode dizer que para a gente curtir verdadeiramente qualquer produto artístico, seja o livro, seja a música, o samba, a gente tem que entrar nesse ritmo. E é sobre isso esse vídeo. Agora vamos falar das coisas práticas. Como que encontra esse tal ritmo? Eu tenho aqui comigo um livro considerado bem difícil, que é Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Vou contar a minha experiência pessoal com esse livro. Eu li por obrigação, porque eu estava na faculdade de letras, ia ter prova sobre esse livro, então o professor, né, obrigou a gente a ler. E daí eu não queria ler, eu falei, caramba, eu não gosto de leituras obrigatórias, apesar de eu fazer isso com os meus alunos também, olha que contradição. Enfim, tinha que ler Grande Sertão Veredas, eu falei, ok, vamos lá ler. Peguei o livro. Aí eu lembro que eu peguei o livro, eu li aqui uma página, li duas, li três. Eu parava e falava, caramba, eu não entendi nada. Vamos voltar. Voltava. Lia, nada. Eu tava lendo porque eu tinha uma prova, né, que ia acontecer no futuro. Lógico que eu queria conhecer essa, né, tão falada obra-prima da literatura brasileira, mas eu não conseguia entender. Aí, demorou acho que umas 5 vezes. Acho que na 5ª vez, eu respirei fundo e li bem devagarzinho, com calma, observando cada vírgula, cada pontuação, entendendo o ritmo do Grande Sertão Veredas, do tão falado livro difícil da literatura brasileira. E aí eu comecei a entender. Então, a primeira dica que eu dou para você é: leia com calma. Leia devagarzinho. E assim, se não entendeu, lê uma página, leu 2, não entendeu, volta. Não tenha pressa. A pressa é inimiga para tudo. Então, vai com calma que vai dar certo. Uma dica número 2, que eu acho que funcionou muito para mim, funciona até hoje, é ler em voz alta. Então, quando você lê em voz alta, né, esse ritmo do texto parece que ele vem pra gente de uma forma mais intensa. Então, eu gosto bastante também de ler em voz alta. Quando eu li Grande Sertão Veredas, os trechos que eu sentia dificuldade, eu procurei ler em voz alta. E aí, esse livro tem tanta ele é tão falado, né, por sua dificuldade, e às vezes eu acho que acaba expelindo leitores. E quando você pega o ritmo do Grande Sertão Veredas, quando você descobre essa forma tão mágica que o autor produziu essa história, a forma como ele usou a língua portuguesa, né, em nome dessa história tão incrível que ele criou, fica leve. É uma história que quando você se deixa mergulhar por ela, ela vai embora. E ler em voz alta faz você assim sentir também uma potência no texto que é incrível. Eu acho que agora minha dica número 3 é não se preocupar tanto com o que você entende. Então, assim, você está lendo a primeira frase, o primeiro parágrafo, tudo bem se você não entender, porque você ainda está buscando o ritmo, sabe? Então, assim, concentre-se no ritmo. Dica número 4. Ah, mas tem muita palavra difícil. Ah, não, eu li 5 linhas, um monte de palavra difícil, não entendi nada. Ai, vai ter que ficar buscando dicionário, é um saco. E realmente é, você ficar parando a leitura toda hora para buscar palavras, seja no dicionário, em papel, na internet, no celular, vai ser chato. Por quê? Porque vai ficar quebrado o texto, vai perder o ritmo, né? Como se você ficasse dando pausa numa música que você gosta muito, vai ser chato pra caramba. Então, qual que é a minha dica? Faz uma marcaçãozinha, anota do lado, num cantinho, essa palavra, porque quando você, às vezes, termina de ler aquele parágrafo todo, aquela palavra então desconhecida, ela vai se encaixar. Então, pelo contexto, você vai conseguir entender o significado dela. Então, também não se apegue tanto a isso. Às vezes vai acontecer de você ler algum texto, alguma coisa, e ter ali palavras que você desconhece e tá tudo bem. Quando você pega o contexto daquilo tudo, o sentido daquela frase, daquela oração, aí fica muito mais fácil você entender. Então essa é uma dica importante também quando você está encarando aqueles livros cheios
de palavras difíceis, como Grande Sertão Veredas, né? Aliás, tem palavras que ele inventa, e aí? Ele inventou a palavra, cara. Então, nesse momento, o que vai fazer você entender é justamente isso. Você encontrou o ritmo no texto, você está deixando fluir a leitura e você está pegando essa palavra desconhecida e tentando entender ela em relação ao contexto onde ela está inserida. Fundamental, fundamental. E a minha última dica, se necessário, dica número 5, se necessário, volta para o início, tenta mais uma vez, porque vale muito a pena qualquer leitura de qualquer livro. Eu estou usando como exemplo aqui o Grande Sertão Veredas, porque de verdade foi um dos meus grandes desafios literários. Aliás, agradeço imensamente o meu professor que me obrigou a ler esse livro, mas de verdade ele é um dos grandes livros da minha vida como leitora, assim. Eu acho que todo mundo sabe que eu amo Virginia Woolf, mas eu acho que se tratando de linguagem e se tratando da língua portuguesa, e eu como uma brasileira, Grande Sertão Veredas, sem dúvidas, é o melhor livro que eu li na minha vida. Isso não tem como. E assim, só lendo para entender. É a história em si, a forma como ela tá elaborada, é a linguagem que o Guimarães Rosa criou, é tudo que ele conseguiu transformar de uma realidade do Brasil dentro do universo da literatura. E ele conseguiu tudo isso unindo a própria língua portuguesa à sua história. Então ele conta a história de um povo que só faz sentido se estiver sendo contada nessa forma que ele conta. Enfim, é um livro tão rico que a gente poderia falar e conversar muito sobre ele, mas não é o objetivo desse vídeo. O objetivo, então, é falar para você, antes de tudo, pegou o livro difícil? Vai atrás do ritmo do texto. É o ritmo que vai fazer você ler e mergulhar nesse universo tão lindo e mágico que é a literatura. Vou dar um exemplo aqui do que seria uma leitura com ritmo e sem ritmo. Eu vou ler o primeiro trechinho de Grande Sertão Veredas sem ritmo nenhum. Como ficaria? No nada, tiros que o Senhor ouviu foram de briga de homem, não. Deus esteja, alvejei mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego. Por meu acerto, todo dia isso faço, gosto. Desde mal em minha mocidade, daí vieram me chamar. Tá sem ritmo. Não funciona, né? Você lê palavras, você entende palavras, mas você não pega o contexto. Agora, com ritmo. No nada. Tiros que o Senhor ouviu foram de briga de homem, não. Deus esteja. Alvejei mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego. Por meu acerto. Todo dia isso faço, gosto. Desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar. Percebe a diferença? Todo texto tem esse ritmo. Principalmente, outra dica importante, ó, dica número 6, sem querer. Quando você pega algum texto em fluxo de consciência, que é uma técnica literária que James Joyce usou muito, Virginia Woolf também usou, que deixa todo mundo extremamente assustado. Vá em busca do ritmo, se entregue ao texto, mergulhe, e eu tenho certeza que você vai fazer uma leitura maravilhosa e vai parar de ter medo de livros difíceis, independente do motivo que te faz ir para esse livro, né? Seja por pressa, seja por obrigação, seja por ser um universo desconhecido, o que vale a pena é você enfrentar esses seus medos e ler cada vez mais, porque nada é mais lindo do que a literatura. É isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. É isso, um beijo e até mais. Tchau!